Boa noite, boa noite, boa noite! Mais uma live. E eu tô muito feliz de fazer essa live com a pastora Marta, do Ministério de Adoradores. E só vou aguardar ela entrar. Assim que ela entrar, eu vou convidar ela para a live. Boa noite, pastor Gleison. Tudo bom? Muito bom vê-lo por aqui. E vamos lá bater esse papo com esse tema tão importante na vida da mulher, né? E na vida de um casal, na vida pessoal, gerenciamento da vida social. Oh Deus, vamos nos preparar para essa bênção. Enquanto isso, o Instagram está distribuindo para o pessoal poder entrar e assistir. Então vamos esperar mais um pouquinho. E eu digo que eu sou privilegiada de poder fazer essas lives com pessoas tão especiais, com pessoas tão capacitadas, pessoas tão inspiradoras, né? Para mim e para muitas pessoas também, com certeza. E acredito que daqui para frente muitas inspirações ainda passarão por aqui, se Deus quiser. Seja bem-vinda, Marilena. Martins Pereira, seja bem-vindo também. Legal, que bênção. Se puder, já convida as pessoas. Pastora Marta entrou. Se puder, convide aí, clica aí na setinha e convida para pessoas que você sabe que pode ser abençoada através dessa live. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Pastora Marta, assim que eu puder chamar a senhora, é só me sinalizar que eu faço convite. Tenho certeza que vai ser bênção. Enquanto isso, eu tô aqui convidando também, né? Acho que... Ah, Senhor, o que o Senhor tem preparado pra gente essa noite, hein? Ah, me enviou a solicitação. Já vou aceitar. Oi! Olá! Tudo bom, pastora Marta? Tudo ótimo, tudo ótimo. Que bênção, que bênção. Eu estou muito contente de fazer essa live com a senhora. Também. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço. Eu já fui convidando aqui um monte de gente também. Aproveitei. Eu botei um recadinho também lá no meu Instagram, porque as pessoas poderiam confundir achando que era por lá, né? Eu reforcei ainda há pouquinho. É lá no Instagram da Rita e tal. Aí eu alerta para as meninas. Amém, amém. Olha, tem várias pessoas entrando, sejam todos muito bem-vindos. Tem a Valéria, Mirna, Sueli, Thaís, tem um monte de gente linda aqui. Glória a Deus. Já ajuda a gente, clica aí no coraçãozinho, porque quando a gente curte a live, o Instagram distribui, né, para mais pessoas. E o aviãozinho também, manda para pessoas aí que vão ser abençoadas através dessa live também, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. É um bate-papo muito legal, um assunto muito bacana, né, Rita? Muito interessante. E assim, que diz respeito a todas nós, né? Todas nós. Fala da nossa rotina, do nosso dia a dia. É verdade, é verdade. Muito apropriado o tema, viu? Obrigada por me convidar para falar sobre isso. Amém. Obrigada pela confiança. Eu que agradeço, né, por ter aceitado. É sempre um prazer, né? Muito bom. Ó, eu queria pedir a ajuda de vocês, se o nosso áudio tá legal, se a nossa imagem tá legal ou se tá travando. Avisa pra gente poder ajustar antes de iniciar, né? Para quando a gente iniciar ir direto. Só me manda aí, tá ok? Áudio e vídeo. Se vocês puderem ajudar a gente. O tempo chuvoso costuma atrapalhar um pouquinho, né? Então eu estava aqui pedindo a Deus que tomara que a internet não fique ruim, não fique caindo, não fique instável, porque a chuva por vezes atrapalha, né? Eu estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Espero que todos estejam nos vendo e nos ouvindo bem. É verdade. Para mim, o vídeo da senhora deu uma travada, mas eu ouvi o áudio bem. Eu não sei se foi só eu ou se foi até a minha internet.
Ó, tá dizendo muito bom áudio e imagem. Quem puder nos ajudar aí mais um pouquinho, que aí a gente já inicia nesse tema incrível. Isso. Vamos Enquanto ficar o de olho. pessoal vai, enquanto o pessoal vai ajudando a gente, eu só vou dar uma introdução para a gente poder começar a live, né? Esse tema, o gerenciamento da vida social, né? Com tantas funções, como a gente consegue gerenciar isso tudo, surgiu de um dos módulos da minha mentoria. Eu tenho uma mentoria para mulheres cristãs, né? E eu falo sobre 8 áreas da vida da mulher, que é vida espiritual, corpo físico, mente, gerenciamento de tempo, gerenciamento de vida social, gerenciamento do lar, né? São 8 áreas que eu abordo. E eu sei que o conteúdo é muito rico. Todas que participaram, né, testemunham, né, dão depoimento da transformação. Porque eu digo que a mentoria Diamond Princess foi um presente de Deus para minha vida, né? Foi no momento que eu estava meio assim, eu tinha muitas funções, muita coisa para fazer e eu não estava conseguindo administrar tudo isso. E o Senhor me deu essa mentoria. E eu trago os princípios de Deus, né, da palavra de Deus para essas áreas da vida. Porque a palavra de Deus diz que nós pecamos, nós erramos por falta de conhecimento. Né? E isso é conhecimento tanto de Deus, né, e do poder dele, quanto conhecimento natural mesmo. Quando a gente adquire o conhecimento, a gente age diferente, né? E quando a gente não conhece os princípios de Deus para a nossa vida, a gente continua errando. Então, eu mesclei, né, todo o conhecimento que Deus tem me permitido adquirir, né, há mais ou menos 10 anos que eu trabalho como psicanalista, né? E junto com a palavra de Deus também, porque foi o que eu falei. No consultório, eu digo que eu tô ali para cuidar da alma da pessoa, né? Mas quando a pessoa é cristã, eu consigo juntamente trabalhar o espiritual também. E não tem nada melhor do que trabalhar corpo, alma e espírito junto, porque aí a gente consegue trabalhar o ser humano por completo, né? E a mentoria ela veio trazer isso, né? Só que eu especifiquei para mulheres, né? Então eu fiquei assim, Senhor, eu sei que o conteúdo é bom, eu sei que é transformador, eu sei que das meninas que já fizeram, aquelas que vão fazer e aquelas que nunca poderão fazer, né? Ou que não conhecem muito bem essas áreas, não sabem o que fazer. Como eu posso acrescentar na vida dessas mulheres sem que necessariamente elas participem da mentoria, né? E o Senhor me direcionou a fazer lives com mulheres inspiradoras, profissionais da área, né? E que tenham experiência, né? Que sejam especialistas. E aí eu comecei a fazer as lives e chegou a vez da senhora, que é uma grande inspiração. Eu falei, gente, como ela consegue, né? E passa uma leveza pra gente, né? Uma tranquilidade. A senhora sempre me passou, assim, muita tranquilidade. E eu sei que a senhora é líder de ministério, é pastora, é mãe, é esposa, trabalha fora e estuda. Eu falei, Jesus, tem que aprender um pouquinho. Esqueceu uma coisa, Rita. O quê? Avó. A avó, olha só. E ainda tem a avó que diz que é mãe com açúcar, né? Então ainda se dedica um pouquinho mais. É verdade. Muito Eu sei bom. que a gente tem muito que aprender, tá? E eu sei que a palavra de Deus diz que na multidão de conselhos, né, há sabedoria, né? Então, Verdade. por isso que o que o Senhor me direcionou foi somar, né? Então, para somar, a gente precisa de conselhos de pessoas que já têm uma experiência. Isso é fundamental para a vida da mulher. E hoje em dia, para todo mundo na realidade, né? E hoje em dia eu vejo as mulheres tentando fazer tudo muito sozinha, né? Existe uma individualidade hoje muito grande e a gente não está buscando os conselhos que a palavra de Deus diz para a gente buscar, né? E isso é o que me inspirou também para fazer as lives, né? Então,
que a senhora seja um canal de bênção, não só para mim, mas para todas aquelas que já estão aqui, né, que entrarão na live, que assistirão essa live depois, que seja uma bênção para a gente, que seja talvez uma direção, né, que o Espírito Santo fale com cada uma, porque eu sei que vão ter conteúdos naturais, mas eu também sei que vão ter conteúdos espirituais, né, que o Senhor nos ajude aí nessa caminhada dessa vida, que nem sempre é fácil, mas pode ser leve, né, pastora? Verdade. Tudo isso que você falou é muito interessante, assim, a gente pensar nessa questão do gerenciamento, né? Gerenciar é você aprender a lidar, né, com essa questão do tempo, né? E pensar em tempo, assim, o tempo físico, nós não temos controle sobre ele, né? Porque, querendo ou não, a semana tem 7 dias, querendo ou não, o dia tem 24 horas, né? Então, esse tempo físico, nós não temos como administrá-lo, como interromper, né? Fazer correr ou fazer ir mais lento, né? Os dias se sucedem, né? E esse controle do tempo, da sucessão dos dias nas nossas vidas está nas mãos de Deus, né? E a gente precisa entender isso, né? Eu acho que esse é um dos primeiros, a primeira compreensão que nós devemos ter, né? Que o tempo pertence a Deus, o tempo das nossas vidas, o tempo que as coisas acontecem na nossa vida. Mas e o tempo social, né? O que você está abordando, né? Abordou na sua mentoria e o que a gente vai tratar um pouquinho hoje nesse tempo aqui de conversa. Esse tempo social, nós podemos sim gerenciá-lo, né? E aí onde entra a sabedoria que a gente vai buscando naquilo que a gente aprende na vida e principalmente em Deus, né? Que é a fonte da sabedoria. E nós, mulheres, como sempre temos, né, muitos afazeres, muitas responsabilidades, mais do que nunca, mais do que sempre, precisamos dessa sabedoria de Deus para administrarmos esse tempo, as diversas habilidades e funções que nós temos, né, os diversos compromissos que nós vamos adquirindo ao longo da vida. Somos meninas e vamos nos tornando jovens, adquirimos família, e as coisas as funções só vão se somando, né? É verdade. E a gente não pode esquecer também de olhar para nós mesmas, né? Porque eu vejo, Rita, que às vezes nós nos embaraçamos um pouco, porque nós sempre entramos numa comparação, né? Por que a Rita consegue e eu não consigo? Como é que a Marta dá conta e eu não dou conta? Isso é uma coisa que nós não devemos fazer, né? Essa comparação, porque cada uma de nós temos uma forma de lidar com as situações, com os afazeres, com a nossa rotina. As nossas habilidades vão interferir nessa maneira como nós nos agimos sobre as coisas que nos vêm. E mais do que isso, assim, as oportunidades que Deus vai nos dando, né? Assim, eu sempre tive uma vida de muitos afazeres, de muitos compromissos, né? E desde nova, né? E isso tudo tem o propósito de Deus para cada um de nós, né? É uma coisa também que quando você trouxe o tema, eu fiquei pensando sobre ele, né? E orando e pedindo assim a Deus entendimento para trazer para nossa conversa e poder cooperar de alguma forma com quem está nos ouvindo hoje, né? Eu penso que tudo começa com o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando você tem clareza, né, daquilo que Deus planejou para você, para a sua vida, esse gerenciamento fica mais fácil, fica mais claro, né? Vamos dizer assim, ele fica mais nítido. Por aqui que eu devo ir, né? A clareza desse propósito, ela está alinhada, está diretamente ligada a esse relacionamento que você estabelece com Deus, né? E você entender que desde quando nós fomos gerados, Deus já nos gerou com um propósito. E dentro desse propósito, ele te dá as habilidades, ele te dá os dons, e você vai crescendo e vai escolhendo uma formação, uma graduação, no que eu vou fazer. Isso tudo tem a ver com aquilo que você se identifica, com aquilo que você gosta de fazer, né? Eu, novinha, escolhi a área da educação, o magistério, e comecei ali sem muito intencionalidade, né? Fiz a formação do magistério, depois comecei a atuar, comecei a trabalhar com 18 anos, me identifiquei no magistério, né? Então, ou seja,
Tinha a ver com o que eu gostava, com as habilidades, com aquilo que eu me sentia bem fazendo. E fui ali, né, estudando, fui fazer a graduação em pedagogia e fui me sentindo confortável ali. Eu costumo pensar, de falar com as pessoas assim, se eu pudesse começar tudo de novo, eu escolheria de novo a área da educação. Eu escolheria de novo o magistério. Então, assim, eu acho que foi Deus me criou para isso mesmo. O propósito dele para mim tem muito a ver com, né, com a minha escolha profissional, né? E não só na área profissional, mas como também no ministério, né? Eu sempre estive ali naquela posição de estar ensinando, de estar compartilhando as coisas que eu aprendia. Eu gostava de cantar, então estava sempre ali ensinando as outras pessoas a cantarem, cantando junto, formando grupos para cantar. Então, assim, você vê aquilo como Deus vai tecendo a tua história, né? Uhum. E aí você não vai lutando contra aquilo você não luta contra a finalidade para a qual você foi gerada. Eu penso que muitas vezes as pessoas rodam em círculos ao longo da vida porque muitas vezes elas lutam contra o chamado, contra o propósito, contra as habilidades que foram cunhadas nela, não é? Perfeito. E aí você fica, não, mas eu sinto que eu deveria fazer isso, mas eu não quero fazer. E aí você fica naquela luta. E aí realmente tudo vai ficar truncado, né? E esse gerenciamento da sua vida, do seu tempo, porque o que é o tempo, né? Toda a nossa vida, né? São as escolhas que nós fazemos. Da hora que você se levanta, a hora que você vai dormir, você faz escolhas. E essas escolhas vão influenciar no gerenciamento do teu tempo, diretamente na gestão do teu tempo, né? Então, assim, e quando você luta contra aquilo para o qual você foi chamado e gerado, esse tempo vai ficar embolado. Né? Faz sentido, né, Rita? Isso. Muito sentido. É isso. É. E uma das coisas que eu falo dentro da mentoria, né, sobre nesse módulo de gerenciamento da vida social, é que a gente precisa saber dar prioridade, né? Sim. Porque se a gente não tem prioridade, é o que acontece. Se não tem propósito, a gente não tem a intenção, né, para fazer as coisas intencionalmente e não ser levado pelo que está acontecendo, a gente acaba saindo muitas das vezes do propósito e da direção, como a senhora falou. E é por isso que realmente tem muitas pessoas lutando, brigando contra aquilo que já está dentro da gente, porque às vezes a gente está se comparando com outras pessoas e acha que fazer o que a outra está fazendo é que vai dar certo na nossa vida. E muitas das vezes não dá, porque cada ser humano é um, cada propósito é um, cada história é um, né? E história seja de vida mesmo, quando nasce até o casamento, depois dentro do casamento. Então, cada indivíduo, cada ser humano, cada casal, cada família é um, né? Então, a senhora está colocando umas colocações muito perfeitas. Estão até comentando, né? A gente precisa comentar aqui. Como sempre, a pastora Marta muito sabe em suas colocações, e é mesmo. Por isso que eu estou aqui só recebendo também, né? E sem propósito é difícil, né? Ainda tem a questão que você, assim, o tempo, cada estação que nós vivemos na nossa vida, né? A estação quando nós somos meninas, quando estamos na adolescência, os nossos projetos, os nossos sonhos, quando nós fazemos a escolha com quem você vai dividir a vida, isso também é muito impactante no teu tempo, no gerenciamento do tempo da sua vida, né? Com quem você vai dividir o seu tempo para sempre, né? Então, isso é uma escolha que precisa ser cuidadosa, né? Às vezes a gente aconselha os jovens, né? Ore a Deus, observe a pessoa, se os propósitos dela, se os projetos dela se coadunam com os seus projetos. Porque você aliar a sua vida a alguém que vai trilhar uma jornada com você, que o projeto dela, os propósitos dela estão totalmente desvinculados, desalinhados dos seus propósitos, essa jornada vai ser muito difícil e talvez seja impossível de ser compartilhada, né? Então, aí quando essa escolha é mal feita, né? Não foi pensada com sabedoria,
essa jornada ela vai ter uma quebra e aí você tem um retrocesso no seu tempo, na organização, no gerenciamento da sua vida e aí você perde, né, esse tempo porque você precisa reorganizar a sua trajetória. Então, assim, cada estação das nossas vidas, elas são para ser vividas, né? E sem você ficar naquela ansiedade também e daqui a 10 anos, daqui a 20, viva o agora com sabedoria, com leveza, com tranquilidade, buscando fazer boas escolhas, para que o amanhã, para que o depois venha com mais assertividade, né? E aí você tem o tempo da juventude, daqui a pouco você faz as suas escolhas, começa a formar uma família, e aí o tempo todo você está aprendendo a lidar com o gerenciamento do seu tempo, porque não envolve só você. Nós não somos seres individuais. As minhas escolhas, o gerenciamento que eu faço do meu tempo, ele impacta diretamente na minha família, nos meus filhos, no meu marido, no meu trabalho. É, porque se eu, Marta, pessoalmente, não tiver uma boa gestão do meu tempo, da minha agenda diária, eu vou embolar a vida da minha família, eu vou embolar a vida do meu companheiro, eu vou atrapalhar o meu ambiente de trabalho, né? Aquela pessoa que não consegue, ela acumula muitas funções e ela não consegue organizar, né, as funções, porque você pode até ter várias funções, mas você tem que ter sabedoria para conjugar de forma certa as etapas, né? Eu fico pensando assim, quando eu vou arrumar a cozinha, um exemplo assim bem prático, né? Que nós enfrentamos sempre, mulheres. Às vezes eu chego assim na cozinha e vejo aquele monte de... Tem prato, tem panela, eu não consigo, Rita, começar a lavar a louça antes de ajeitar. Aí o que eu faço? A minha pia tem 2 cubas. Aí eu pego uma cuba e vou colocando o prato sobre prato, tirando o excesso de comida, né? Os talheres, né? Aí ajeito o escorredor, esvazio o escorredor, porque não adianta você começar a lavar a louça e colocar em cima da outra louça que já está lá. Você parece uma bobagem, mas isso tudo você vai economizar o tempo, né? Porque se a louça tem louça no escorredor, seca, e aí você começa a lavar a louça molhada e põe por sobre aquela, você vai molhar de novo a outra louça. Então, assim, quando eu digo conjugar as tarefas, é você pensar sobre as suas tarefas de forma inteligente, intencional, né? Eu tenho ultimamente pensado muito sobre a intencionalidade das coisas. Nós precisamos ser intencionais em tudo, né? Intencionais aqui nessa conversa. Então, assim, pessoas que precisam ouvir, pessoas que também têm experiências e podem compartilhar, podem comentar aí a intencionalidade desse assunto, né, que nós estamos tratando, com que intenção, com que objetivo eu faço o que eu faço, por que eu faço, para que eu vou fazer ou por que eu não vou fazer. Então, essas escolhas são determinantes para a boa gestão do tempo, né? E tempo é vida. Diz que o tempo é o ativo mais precioso que existe, né? Assim, porque o tempo você não traz ele de volta. Uma vez passado, passou, né? Hoje é o dia 19, o dia 18 já foi, não vai repetir 18 de 2021, foi ontem, né? Então, assim, é por isso que a gente precisa todos os dias acordar e pedir sabedoria. Deus, me ajuda, sabe? Toma conta do meu dia. Me ajuda, assim, a organizar bem o meu dia. Me dá um dia bom, sabe? Abençoado. Vai à minha frente nas coisas que eu vou fazer. Se você ter alguma questão difícil para você resolver, pede para Deus ir à frente, te dando sabedoria. Todas as vezes que eu vou fazer uma reunião no meu trabalho, eu oro. Eu fecho lá dentro do meu coraçãozinho, na minha cabeça lá, eu peço a Deus, Deus, me dá as palavras certas, me ajuda a ter clareza e entendimento do que eu vou resolver, da palavra, do que eu tenho que orientar, enfim. Então, assim, porque a gente precisa, né? Porque nós precisamos dessa ajuda divina, porque sem ele eu não consigo ser tão assertiva assim, né? Então, assim, em cada situação, como eu estava dando o exemplo da louça, a gente precisa ter um bom gerenciamento daquilo que você vai fazer. Então, você guardou ali, desocupou a área onde você vai pôr aquela louça, e aí você economiza tempo, porque senão a tarefa vai ficar mais difícil para fazer depois, né?
E isso, um exemplo simples assim de uma louça suja que você vai lavar, pensa numa situação maior, né? Num conflito que você talvez tenha que resolver, é sentar, pensar, alguma conversa difícil que você vai ter, traz à sua memória onde é que começou aquele assunto, o que foi dito, para você centrar ali no que você, a partir daquele ponto, precisa seguir, né? Da melhor maneira, né? Então, eu penso que nisso tudo está o gerenciamento, o bom gerenciamento, né? Você falou da questão social, passa por isso, né? Que eu volto a dizer, nós não somos seres individuais, todas as minhas escolhas vão impactar. E você disse uma coisa muito certa, você escolher bem com quem e como gastar o seu tempo, né? Porque às vezes há pessoas que surgem na nossa trajetória, na nossa jornada e precisam surgir porque a gente aprende não só com situações boas e positivas, mas com situações que também não são agradáveis, né? E eu penso que a gente aprende mais, nós devemos aprender mais com as situações desagradáveis da nossa vida do que com as agradáveis. Para que você não repita de novo a desagradável, não é mesmo? Então, assim, se teve alguma situação desagradável, reflete, aprende bem para você, se possível, se depender de você, você não viver de novo aquela coisa, né? E há situações e até mesmo há pessoas que você precisa evitar gastar o seu tempo ou perder o seu tempo, porque não vai valer a pena, né? Você só vai se esvaziar ou se aborrecer, então evita, né? Se tiver em você a possibilidade, a decisão de evitar, evite, para que você tenha paz, tenha tranquilidade e o seu tempo seja bom, bem aproveitado, né? Sim. O gerenciamento do tempo ele vai impactar em todas as áreas da nossa vida, né? Como a senhora está falando. E por isso que é bom enfatizar mesmo a questão do tempo. Porque até para a gente gerenciar a vida social, a gente vai precisar saber gerenciar o nosso tempo. Porque, por exemplo, tem pessoas que casam e aí esquece a vida fora, né? Porque amigos, família, vive só o casamento, às vezes abandona até ministério para viver o amor, né? O que ela sonhou, o que ele sonhou. E também tem o inverso, que as pessoas se dedicam mais aos seus amigos, mais ao externo, mais ao trabalho, mais aos familiares, né? Pai, mãe, às vezes, né? Do que a própria família que está dentro de casa. Então, se a gente não sabe administrar o nosso tempo, saber as prioridades, quem é prioridade, quem não é, quanto tempo eu vou gastar com cada pessoa, quanto tempo eu vou gastar organizando a minha casa, o meu trabalho, a minha esposa, os meus filhos, o meu marido, né? O meu ministério, quanto tempo eu vou me dedicar ao ministério, quanto tempo... Na realidade, a gente precisa primeiro, como a senhora começou falando, é o propósito. Se a gente entende o propósito, muitas das vezes a gente não vai entender, porque até a gente entender o propósito é uma caminhada. É verdade, é verdade. Né? É complexo, porque é desenvolvido, né? Tudo desenvolvido. A finalidade que Deus quer a gente existe um processo, existe uma caminhada. Mas mesmo que a gente não entenda e não saiba qual é o final da caminhada, se a gente tiver Deus e querendo estar no centro da vontade de Deus, Ele nos ajuda. Como a senhora falou que ora, né, no trabalho antes de ter a reunião. Isso só faz quem é inspirado por Deus. Porque a maioria das pessoas, mesmo estando na igreja, elas não levam Deus para dentro do seu trabalho. E aí, como eu vou gerenciar a minha vida social, o meu tempo, se eu não entendo que Deus quer estar em tudo? Eu posso até conseguir, porque quantas pessoas conseguem, né, e não servem ao Senhor, mas nunca vai ser completo. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Isso. E você falando sobre essa questão de saber dividir o tempo, né? Para casa, para a família, para estar com os amigos. Isso tudo é a sabedoria, né? Sem a sabedoria, quando nos falta a sabedoria, né? A gente não... Exatamente, a gente vai tropeçar nessa organização, né? Nessa administração. É com sabedoria que você vai dedicar tempo à sua casa, aos seus filhos. Aquele tempo de qualidade que a gente diz, né? Não,
Se você está ali, você está de fato, né? Se é o seu tempo do trabalho, é o tempo do trabalho, agora é o tempo da casa, é o tempo de você estar no seu ministério. Então, assim, essa sabedoria, esse equilíbrio é que é importante, né? E muitas vezes, às vezes não é nem porque você não quer, mas você acaba acumulando, se assoberbando de muitas funções e chega um momento que você realmente não está conseguindo. Você assumiu um trabalho muito complexo, que te consome muitas horas do dia, e quando você termina aquilo, você está exaurida, você está cansada, e você não tem energia para se dedicar à sua casa, à sua família, aos seus filhos. Isso também é preciso a gente olhar para essas questões todas, né? Eu vejo que muitas vezes, assim, isso no mundo corporativo acontece por vezes, a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa suprir a nossa casa, a nossa despensa, mas só que às vezes você escolhe por temer até de se lançar, de fazer boas escolhas, você acaba aceitando determinadas funções que vão te sugar tanto, vão te exigir tanto, que quando você acaba ali, você não tem mais forças para nada, só quer chegar em casa, se jogar na cama e dormir. Então, até onde isso vale a pena, de fato? Mesmo que eu tenha um bom retorno financeiro, né? Mas até o quanto isso realmente vale a pena, né? Porque o tempo está passando, o relógio da vida está correndo. E aí eu estou me doando demais para cá e não está sobrando nada para esse lado de cá. Então, eu penso que é essa sabedoria que a gente precisa pedir a Deus para nós não sermos assim, não nos frustrarmos lá na frente, né? Eu ganhei muito aqui, mas perdi tudo do outro lado. Quantos casamentos acabam por conta disso, né? Às vezes o marido ou a esposa estão totalmente mergulhados assim no trabalho, e esquece da casa, esquece dos amigos, esquece de tudo mais. E aí, o tempo está passando, como é que você resgata isso? Não resgata? Né? Então, é a sabedoria nas escolhas, nesse equilíbrio, nesse gerenciamento. Né? Eu penso que é por aí que a gente precisa sempre estar atento, né? Sempre estar alerta. Né? Sim, o pessoal está compartilhando aí bastante coisa. É legal quando elas interagem. Vamos dar uma olhada para interagir com todo mundo, né? A Carlinha falando de dependência de Deus. Oi? A Carla Fernanda, minha querida amiga, isso é dependência de Deus. A Sueli está me falando, temos que pedir sempre sabedoria divina. Caiu? Eu acho que ela deve voltar. Está tá. aqui. Não caímos, não, estamos de pé. Glória a Deus. Isso, o que a senhora falou sobre a sabedoria, né? Hoje eu atendi uma cliente que a gente chegou ela chegou, né, na realidade, nessa conclusão, né? Que a questão dela foi não saber primeiro escolher, as escolhas, né? Que a senhora comentou sobre isso, né? A gente precisa escolher e a gente todos os dias escolhe sempre alguma coisa. A gente escolhe se vai acordar, que horas vai acordar, como vai acordar, que roupa vai vestir, que roupa vai botar, que horas vai tomar banho, que horas vai comer, o que vai comer. Enfim, são muitas escolhas que a gente faz. E escolher as pessoas que caminham com a gente é fundamental. Fundamental. Né? Toda a diferença. Principalmente aquela que vai conviver com a gente todos os dias, que vai acordar e dormir com a gente. Verdade. Né? E se a gente não busca sabedoria nisso, como a senhora falou, se a gente não percebe se os propósitos estão coincidindo, né? Se alinhados, né? Exatamente, isso traz. É muito difícil mesmo. Como eu atendo mulheres que estão se separando, cristãs, porque os propósitos são totalmente diferentes, são pessoas totalmente diferentes e não conseguem entrar em acordo, e com isso é muita violência contra a mulher, né? Então, é muito difícil. A gente precisa, realmente, a senhora tocou num ponto que eu gostei muito, que é dar dica. A senhora deu até dica, né, de como escolher, perceber antes. E uma vez eu estava... eu tinha acabado um relacionamento. Deixa eu te interromper um pouquinho. Disseram que só toca um som, outro falou só tem imagem.
Mas é engraçado que para mim eu tô te ouvindo bem, tô te vendo bem. Eu também. Não tem muito o que a gente fazer por aqui, né? Eu acho que não, né? Eu também tô te ouvindo bem e a imagem tá boa. Mas eu acho que é por conta daquilo que a gente falou. A chuva, ela dá muita interferência. Então, alguns lugares ficam, né? Enfim. E será que é comigo, então? Será que eu quando falo que acontece isso? Outro dia aconteceu isso. Eu tô te ouvindo bem, assim. A conexão comigo aqui tá ótima, né? Eles comentaram aqui até. Que estranho. Vamos perguntar se Agora, melhorou. se Voltou. der ruim, aí avisa pra gente de novo. Voltou. Falaram que tá ok. Ai, que bom. Então fala, Rita. Vai lá. E isso acontece muito, está acontecendo muita violência contra a mulher, né? Porque a mulher, ela, pela carência que vem, né, de pais, às vezes até abusivos, também acaba entrando num relacionamento abusivo. Mas porque não reparou antes, não decidiu, não buscou direção de Deus, não reparou mesmo com os olhos, porque a gente consegue ver, se a gente guardar o coração, como diz a palavra, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida, né? Quando Deus me deu essa direção, quando eu tinha terminado o relacionamento, né? Eu falei, Senhor, eu só vou entregar meu coração agora para quem o Senhor desejar, né? Eu tenho um convidado aqui. Tá lindo. Tá vivo. Todo mundo aqui tá te assistindo, ó. Esse é o Isaac, tem 3 anos. É grandão, mas tem 3 anos. Grandão, né? Tá enorme. Tá lindo. Rita, eu até tinha anotado uma frase aqui, assim, Deus nos dotou de sabedoria para nós fazermos escolhas inteligentes, né? Então, assim, ele já nos deu, porque às vezes a gente, porque Deus está me permitindo passar por isso. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Você não fez uma escolha inteligente. Você não prestou atenção, né? Exatamente. Então, ele já nos deu sabedoria. Ele criou o homem, dotou de sabedoria. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é a sabedoria, né? Ele é a fonte da sabedoria. Então, assim, ele nos deu capacidade. Olha o quanto de sabedoria o ser humano é dotado, tantas coisas extraordinárias que o ser humano cria, projeta, faz, e na hora de gerenciar a própria vida, as próprias escolhas, ele não usa da inteligência e de sabedoria que ele foi dotado, né? Então, assim, a culpa não é de Deus, né? A culpa sempre é nossa. Nós é que não fazemos as escolhas certas. Nós é que, e muitas vezes, ficamos sofrendo uma situação sem coragem, por falta de coragem, não tomamos uma decisão e não mudamos, né, a rota, o percurso, né? Então, assim, é saber também o nosso lugar, a nossa responsabilidade nas escolhas, né? Que é sempre nossa, né? É sempre nossa. Quando a gente conversou sobre o tema, você agora começou a falar até dessa coisa dessa sua mentora que você estava acompanhando, nós falamos que muitas mulheres estão sofrendo, né? Você falou agora, sobrecarregadas, né? Porque sobre a mulher recai muita responsabilidade, a culpa é da mulher, a culpa é da mãe, enfim, se a criança não está educada, a culpa é da mãe, nunca é do pai, é da mãe. É verdade. Se não foi bem na escola, a mãe não acompanhou, não viu as notas, não foi na reunião e por aí vai. E outras culpas que nos impõem, né? Mas Deus isso não está no projeto de Deus. Ele deu, né, criou homem e mulher para serem parceiros, para serem companheiros, para serem aliados, para um ajudar o outro. E aquilo que a gente estava conversando quando nós falamos sobre o tema da live, que muitas mulheres estão sofrendo porque homens não querem deixar de ser meninos, né? E aí não assumem o seu lugar de homem e continuam meninos. E aí muitas mulheres se casam e continuam com um menino, né? E não com um homem que vai dividir literalmente as atividades da vida. Assim, eu sempre tive uma vida de muitas funções, de muitos afazeres, mas isso só foi possível porque eu tinha um homem ao meu lado, um parceiro, um companheiro que dividia tudo comigo. Então, assim,
Aí a sua jornada fica mais suave, mais leve e mais possível, porque você tem ao seu lado alguém que está remando junto com você. Não está remando para trás, está remando para a mesma direção. Porque se um rema para um lado, outro rema para o outro, esse barco vai naufragar, né? Então você tem que ter alguém que vai remar junto. Não vai deixar você só lá remando e vai ficar deitado na proa do barco. Vai remar junto, vai empreender o mesmo esforço junto com você. Daí esse barco vai chegar no lugar, no seu destino, né? Com equidade, com justiça, né? Então, é bem também por aí, né? Que a gente tem que observar. A senhora, quando me falou essa frase, eu falei, meu Deus, eu não tirei ela da minha cabeça, pastora. Eu falei, meu Deus, é muito verdade isso. É muito verdade. Porque há muitas mulheres realmente estão sobrecarregadas por causa disso mesmo. Porque os homens não querem deixar de ser meninos, né? Exatamente. Eles querem ficar naquela infância ali onde tinha tudo da mãe, dos pais, não sei. E as mulheres, porque naturalmente, né? Eu acho que Deus já fez a gente assim mesmo, né? A maioria das mulheres, elas são proativas, elas assumem mesmo a responsabilidade, tanto que a gente vê muito mais mulheres assumindo os filhos do que os pais, né? Hoje em dia a gente vê mais pais do que antigamente. Sim, Mas sim. na minha época de criança era muito mais as mulheres. Era difícil os filhos estarem sendo Reunião da criados. escola, você só via a mãe, né? Agora não, você vê os pais presentes nas reuniões, né? Mas, Rita, olha só como nós temos uma grande função nisso. Eu estou vendo o Isaac aí do seu lado. É um menino, né? Então, assim, esse menino que vai virar um homem depende de você e do Felipe na formação dele, para que amanhã ele seja um homem dentro do lar dele. Porque isso também passa do exemplo, do ensino dentro das nossas casas, né? São esses homens que foram formados por mulheres, eles foram educados por mulheres, né? E por que isso está acontecendo, né? É um papo muito longo. Acho melhor a gente marcar outra live, pastor. Porque assim, esses homens que continuam meninos, eles passaram pelas mãos das mulheres, né? Pelo ensinamento das mulheres. Então, onde nós estamos falhando aí nesse momento, né? Sim, então, a gente também observar isso, né? Uma vez eu ouvi a Tanuri, a Helena Tanuri, eu gosto muito de ouvir a pastora Helena Tanuri falando. E ela estava falando sobre isso. Ela disse que ela estava dirigindo e o filho dela ao lado. E aí, de repente, no trânsito, uma mulher fez uma manobra errada. Aí ele falou assim, só podia ser mulher. Aí ela virou para ele e falou assim, o que você disse? Aí ele ficou meio sem graça, né? Ela falou, não, filha. Aí começou a falar para ele, não, só podia ser mulher. Homens também fazem manobras erradas. Que preconceito é esse, né? Então, assim, ela falando sobre isso, né? Porque nós, as mulheres que educamos esses homens, esses meninos, também temos um poder de influência aí, né? Claro que quando essa criança... É claro não, é certo que essa criança precisa desse pai, dessa mãe, mas às vezes não acontece de alguma, né? Não por vontade própria, mas não ter ali os dois genitores. Mas a responsabilidade é dos dois. Mas quando só tem um ali cuidando, quer que seja o homem, quer que seja a mulher, né? A gente precisa cuidar da formação dessa criança, que hoje ele é criança, mas amanhã vai ser um adulto, vai ser um homem, vai ser uma mulher. Ajudar nesse gerenciamento da vidinha deles quando pequenos, para lá na fase adulta, eles terem clareza do que eles, né, da coisa certa a ser feita, né? É muita coisa, muito papo. Verdade. E, pastora Marta, a gente volta ao propósito, né? Porque quando Deus nos dá filhos, nos dá um marido, nos dá um trabalho, nos dá uma família, um ministério, tudo isso faz parte do propósito. Sim. Qual é o propósito quando Deus me dá um marido, né? Uma vez eu fiz uma oração a Deus, que eu falei assim, essa oração foi do Espírito Santo, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha vindo isso na minha cabeça, né? Que eu chorava muito orando no meu quarto. E eu estava naquele conflito, eu achava que casamento já não era mais para mim, que já Deus queria que eu ficasse sozinha. E aí tinha horas que eu queria o casamento, que não tinha que ficar sozinha, não. Os conflitos, né? Os conflitos.
Eu estava naquela fase, e aí eu comecei uma oração, né, em prantos, e eu orei assim, Senhor, eu estou muito triste. Eu estou muito triste. Só um minuto, tá, filho? Mas porque eu não estou exercendo o papel para o qual o Senhor me criou. O Senhor me criou para ser auxiliadora e eu não estou auxiliando ninguém. Vai com a vovó, vai, filho. Vai lá com a vovó. E aí, ali eu entendi, na realidade, a função do casamento. Eu ia para um casamento sem entender isso. Então, quando eu já fui para o casamento, eu já fui entendendo o propósito para o qual Deus estava me dando um casamento. Né? Então, isso me impactou muito. Eu conto para muitas mulheres, né? Muitas meninas, moças, né? Que até hoje elas me contam, me mandam depoimento, falam, olha, Rita, depois que você me contou isso, aquilo foi muito impactante para mim. Eu realmente também entendi o que era um casamento, para que eu deveria entregar nas mãos do Senhor um casamento. E é isso que eu quero falar. Isso é um dos propósitos para o qual Deus nos criou, né? Ser auxiliadores do nosso marido, né? E aí, quando Deus nos dá filho, ele diz que é a herança do Senhor, né? E que eles são como flechas, né? Ou seja, a gente precisa preparar eles para irem até muito mais longe do que nós fomos. Sim, sim. Né? Isso é muito lindo. Então, eu amo esse texto. Eu amo esse texto que diz que os filhos são flechas na mão do valente. Eu amo esse texto. Exatamente. Olha isso, a importância. Na Bíblia, filho é sinal de prosperidade. Quanto mais filhos se tinha, mais próspera era a família. Verdade, né? verdade. Então, tudo tem propósito. Tudo. Não é só uma coisa. A gente não vai ser conduzida... um propósito da nossa vida. Não, tudo faz parte do grande propósito de Deus. E quais são? Se a gente sabe as prioridades, é por isso que eu volto também nas prioridades. Se a gente sabe as prioridades e a importância de cada área da nossa vida, a gente consegue gerenciar mais fácil. Nós vamos ser intencionais, aquilo que a gente já falou também. Né? Você vai ser intencional no que você faz, no que você escolhe. Exatamente, pastora. Então, assim, isso é muito precioso, né? Quando a gente tem o conhecimento disso tudo, o como ele é precioso, porque a gente vai para a intenção, a gente já não faz de qualquer maneira. E quando acontece algo errado, algo que não deu certo, porque nós somos seres humanos, né? A gente erra, a gente falha. E quando a gente falha, quando a gente lembra do nosso propósito, disso que para o qual Deus nos criou, né, nos formou, para o que Ele nos deu para cuidar, para administrar. Quando a gente volta para isso e olha para o nosso erro, a gente pede perdão a Deus, a gente pede a ajuda de Deus para se corrigir e tentar acertar, né, fazer o certo da próxima vez. Né? Então, não adianta se culpar pelo erro. Não se culpe tanto pelo erro, mas busque acertar das próximas vezes. Porque muitas mulheres vêm me procurar, né, em consultório, elas carregam muita culpa de muitos erros, de decisões erradas, de atitudes erradas, né? E isso vai virando um fardo muito grande. Então, lance sobre o Senhor, peça perdão ao Senhor pelo que você entende que foi errado e faça certo daqui para frente. Você não precisa continuar errando nem se culpando por esse erro, mas faz certo daqui para frente, né? Busque acertar, porque a gente vai errar sempre, né? E buscar em Deus, né, Rita, assim, o entendimento, o direcionamento. Eu separei um texto que é em Efésios capítulo 5, que diz: não vivam, né? Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, né? Então, um conselho, né, que o apóstolo vem dando aqui: prestem atenção na sua maneira de viver, ou seja, observe a sua vida, observe a sua rotina, observe o seu dia a dia, né? É o que você está falando. Para você começar a se aliviar dos fardos e ser intencional e ser diretivo naquilo que Deus quer para a sua vida. Observe preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como sábios,
remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, Uau. buscando em Deus a sabedoria para remir o seu tempo, para viver a sua vida de forma assertiva, com sucesso, né? E o sucesso que eu digo aqui não é... Estou falando de questão financeira, não. Ok, também. Mas eu digo assim, o sucesso da felicidade, de ser feliz, sabe? De ser realizado, né? Então, assim, buscar nele, né? Aprender a remir o tempo, organizar a sua vida. Eu amo a Bíblia, porque ela vai nos orientar em tudo, né? Até no gerenciamento do tempo. Verdade. Principalmente, né? O tempo para Deus, o tempo para a família, o tempo para os amigos, o tempo para o trabalho, né? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, diz Eclesiastes, né? Então, assim, é o tempo que eu vou ter para minha casa, para os meus filhos, o tempo para Deus, você ter um tempo a sós com Deus, para você abrir seu coração, como você falou, não estou dando conta, tá pesado, então vai lá, tem horas que você não vai conseguir resolver, não vai saber por onde achar a saída, vai nele, vai para os pés dele, né? E derrama ali o seu coração, porque ele entende, ele já sabe, antes de você falar, ele já sabe o que está acontecendo. Então ele vai ali te aliviando das cargas, das culpas, porque ele já levou sobre ele todas as nossas cargas, as nossas culpas, as nossas falhas, ele já tomou para ele. Ele nos deu essa liberdade, né? Quando você acha o seu lugar em Cristo Jesus, você tem a leveza que só nele a gente encontra, porque você entrega todas as suas impossibilidades, todas as suas fragilidades, todas as suas incertezas nas mãos dele e diz, me leva, me dirige, né? Me mostra o que você quer para mim. E aí você vai com mais tranquilidade fazendo o seu caminho, né? Sua jornada. Nossa, uau! Pastora, eu só tenho a agradecer por tudo que a senhora nos trouxe aqui, com esse maná que a senhora derramou sobre as nossas vidas, através, com certeza, do Espírito Santo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por todos que entraram aqui. A gente já vai finalizar agora, né? Porque já para poder salvar. Daqui a pouquinho está fazendo 1 hora. Para salvar, senão a gente perde, né? Tem que E... salvar para outras pessoas que não assistiram poder assistir depois. Verdade. A gente precisa marcar outras, né, pastora? Sim. É muito pouco tempo para tanto conteúdo bom. É porque a gente vai falando e vão surgindo um monte de outros assuntos que também são importantes, né? Mas não dá tempo para a gente falar de tudo. E que se conecta, né? Tudo se conecta. Exato. Quero agradecer as minhas amigas. Estou vendo um monte de gente linda aqui, Glauci. Tudo lá do meu trabalho, ó. Glauci, Valéria, mesmo, Carla. A Sueli é lá da igreja. Olha quanta gente linda aqui. Gleison, meu marido. A família, na verdade. Minha nora. Tá todo mundo assistindo aqui no WhatsApp dele. Obrigada, gente. É isso aí. Eu vou salvar a live. Quem quiser assistir que não entrou no início, né? Não pode assistir o início. Ou quem entrou no finalzinho aí para pegar, foi uma live maravilhosa, assiste porque vale a pena, né? Patrícia. E que a gente possa refletir sobre tudo isso aqui, que o Espírito Santo nos inspira, né, para falar, para tanto abençoar quem está ouvindo, para nos abençoar também que estamos falando, também, né? Porque muitas coisas o Espírito Santo é que nos inspira. Porque a gente vai falando e vai trazendo clareza para a nossa vida, né? É verdade. Valéria, você é linda. A minha amiga falou que privilégio trabalhar com você, Marta. Amo você. Eu imagino. Deve ser um privilégio. Rita, obrigada, tá? Você, eu agradeço. Felipe, eu agradeço a Deus assim por conhecer você, né? Engraçado que a gente começou essa amizade através da sua mãe, né? Conheci sua mãe, já abençoou a minha vida, trazendo também palavras lá para nós, ali compartilhando a palavra. Conheci seu irmão sem saber que era filho da sua mãe. Depois Felipe foi meu professor no curso de PNL. Muito bom, tudo começou ali. E agora você está me dando esse prazer da gente estarmos nos aproximando. Muito bom. Tudo, você vê o propósito de Deus, como ele vai encaixando desse jeito. Lá atrás, quando eu conheci Fátima, sua mãe,
Eu nunca ia imaginar que hoje nós estaríamos aqui. Não iria. Não é? Como Deus Verdade. é lindo, né? Como Deus é perfeito, né? É verdade, Tudo isso é propósito dele, que vai nos direcionando. Tá bom. Ai, olha, são tantas mensagens carinhosas aqui, ó. Muito lindo. boa a live, Tá parabéns. lindo. Obrigada, muito gente. edificante. Obrigada Olha, pela participação de todas vocês, né, Rita? A gente agradece. amém, é verdade. Muito obrigada. E compartilhe. Eu vou publicar daqui a pouco aqui Tá a bom. live, né? Vou editar a capa, essas coisas, mas eu vou publicar. E quem puder compartilhar, compartilhe. Tá ótimo. Final de semana eu vou publicar a agenda das lives da semana que vem, né? Mas é provável que tenha sobre gerenciamento financeiro. Se você está precisando dessa área, assiste. Opa, isso é importante. E sobre gerenciamento do corpo. Aí eu vou conversar com uma esteticista, né, que Olha, vai vou falar assistir. sobre isso. Vou assistir. E o que a gente pode, né, integrar junto com a palavra de Deus, a gente soma, né? O que eu falei, quando a gente relata sobre o corpo, alma e espírito, a gente consegue captar o ser humano por inteiro, né? Então, se vocês quiserem assistir qualquer coisa, segue lá o meu canal. Eu vou estar postando no final de semana a agenda das lives. As lives estão indo para o YouTube também. Estou publicando lá. Quem quiser assistir no YouTube. Já me inscrevi vai lá no seu canal do YouTube. Então. Pode falar tudo aí que a senhora quiser. Se quiser, como é que fala? Divulgar, né? Algum evento, algum canal da senhora, fica à vontade aí. Tenha uns minutinhos. Aproveita. Na verdade eu estou gerando, né? Gerando um projeto para o ano que vem. Assim, eu estou debaixo da direção assim de Deus, né? E estou gerando assim muitas coisas envolvendo sempre mulheres, né? Então está sendo gerado. Então vem muita novidade aí para 2022. Essa questão da live também eu gosto muito, né? Eu gosto de estar compartilhando, gosto de estar recebendo, gosto de estar sendo convidada. Eu me sinto muito bem, assim. Então, vamos aguardar que em 2022 Deus tem coisas maravilhosas para nós. Bom? Obrigada a todos. Então, obrigada, Rita. Quem vai assistir aqui, que é inscrito no meu canal, se inscreve lá da Pastora Marta para ficar atento lá. As novidades vai vir em 2022. Quem quiser se inscrever para a mentoria Diamond Princess e está com as inscrições abertas, a gente vai iniciar, são encontros toda terça-feira, serão 11 encontros. Quem quiser mais informação, me manda uma mensagem aí, diz que eu participei da live. E aí eu ainda vou te dar um cupom aí bacana. Muito lindo esse projeto, viu, Rita? Muito lindo esse projeto da mentoria. Muito lindo. Muito lindo. São poucas vagas, viu? Tem poucas vagas, porque a gente já vai iniciar na primeira semana de dezembro. Então, eu tenho certeza que vai ser bênção. Quem quiser fazer, vai ser bênção também. Meu filho não vai poder falar que ele apagou aqui, dormiu. Queria um colinho. Tá bom, Rita, um beijo. Que Deus abençoe todas. Que vocês tenham um final de semana abençoado também. Fiquem ligados aí nas lives. Quem quiser assistir as lives anteriores, estão lá no meu canal também, no IGTV, Ai, meu Deus, na minha página aí, né, do Instagram mesmo. Ou também vai lá no YouTube, também elas estão indo para lá. Tá beijo, bom. Pastora Marta. Beijo. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada. A senhora é uma bênção, como sempre. Agradeço. Beijo na família, em todo o ministério lá. E Obrigada. espero encontrar a senhora de novo. Vou marcar outras. Sim, vamos sim. Beijo, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, Rita. Beijo. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau.